Então a gente vai estudar Galileu e a história do movimento de queda livre dos corpos. Solta a vinheta. Fala moçada, como é que seria? Então, vamos estudar um pouco de física aí. Então, hoje eu vou explicar um pouco sobre os procedimentos que Galileu fez para chegar à conclusão de que o movimento de queda livre dos corpos ele é feito de forma uniformemente acelerada, ou seja, com aceleração constante. Se a gente jogar um objeto, um corpo e deixar ele cair do repouso, esse movimento ele vai ter uma aceleração constante. É importante aqui deixar bem claro também que eu vou estar contando uma narrativa, ou seja, dentro de um fato, sempre existe mais de uma forma de contar ele. Então eu vou estar contando uma. Então caso vocês vejam outra forma na internet, algum livro, então fiquem livres para decidir qual que faz mais lógica para vocês. Na época de Galileu, a física que dominava era a física aristotélica. Não se tinha outra forma de explicar o movimento dos corpos, pelo menos não muito difundida, senão a física aristotélica. E essa física ela tinha muitas críticas ao modo como ela descrevia a natureza. Mas a primeira crítica contundente foi a que Galileu fez. Galileu queria estudar como ocorria o movimento de queda livre dos corpos. Esse é o interesse dele. E para isso, ele define uma grandeza que hoje nós conhecemos como aceleração. Ele define a aceleração como ΔV sobre ΔT. Além disso, ele faz uma suposição de simplicidade. Ele supõe que a aceleração no movimento de queda livre dos corpos é constante. Esse conceito é conhecido como navalha de Ockham. Eu deixo depois o link aqui para vocês, se vocês quiserem dar uma olhada nesse conceito de simplicidade. Feita a definição da aceleração por Galileu, no intuito de descrever o movimento de queda livre dos corpos, muitos dos aristotélicos perguntavam para Galileu e questionavam ele se essa definição realmente ia descrever o movimento de queda dos corpos, já que qualquer definição é arbitrária e perguntava para ele se não era melhor tentar descrever o movimento de queda dos corpos pesquisando a causa do movimento. Né? Qual era a causa com que os objetos se fossem largados do repouso, eles tendem a ir para baixo. E Galileu rejeitava essa ideia. Ele dizia que não cabia tu querer saber a causa do movimento sem antes saber descrever ele completamente. Só que se o Galileu tivesse certo, ele ia virar um novo Chuck Norris da Idade Média. Ele só ia ter que achar uma maneira de testar a hipótese dele. Outra coisa interessante aqui é notar que em algumas narrativas da ciência a gente tem o seguinte caminho. A gente sai de um experimento, ele sai de um experimento e chega em algumas relações matemáticas. Aqui a gente tem um contrário. Aqui a gente tem suposições ou suposições de alguma relação matemática que seja verdadeira. No caso da nossa história, da história de Galileu, a aceleração seria igual a constante. A aceleração seria igual a um número específico e dessa relação a gente vai testar ela no experimento. Então a gente inverte a relação normalmente de algumas das narrativas da ciência. Então, como que a gente faz para testar a hipótese do Galileu? Vamos pensar no conceito de aceleração, ΔV por ΔT. Se a gente pegar um objeto e deixar ele cair do repouso até o solo, a velocidade inicial desse objeto, desse corpo, é zero. E se a gente pensar que a gente está querendo analisar o tempo total até a queda desse objeto, o tempo inicial também é zero. Então, para a gente verificar se a hipótese do Galileu é verdadeira, bastaria que a gente pegasse diversas alturas, largasse o objeto de diversas alturas diferentes, aqui, daí depois aqui, depois mais para cima, e dividisse essa velocidade final com que ele chega até no solo pelo tempo que ele levou até chegar ao solo, para diferentes alturas. Se para essas diferentes alturas a gente chegasse no mesmo valor, que seria a aceleração, então a gente teria chegado que a hipótese de Galileu é realmente correta. Só que aí que tá o problema, né? Porque na época de Galileu, o maluco não tinha nem papel higiênico. Como é que vai calcular a velocidade final de objeto?
Galileu media tempo com um relógio d'água, media tempo com pulsação. Então eram objetos muito rústicos na época do Galileu. Era muito difícil fazer ciência na época do Galileu. Foram então que surgiram ideias na cabeça de Galileu. E ele pensou: ora, se não sei calcular velocidades finais, então devo procurar outras relações que eu possa calcular para corroborar a minha hipótese. Então Galileu partiu da hipótese de aceleração constante e chegou numa relação entre distância e tempo que ele conseguia medir. E é o que a gente vai ver agora. Então, né, pessoal, agora a gente vai ver os procedimentos que Galileu fez para que ele pudesse chegar em uma relação entre grandezas mais fácil de medir do que a velocidade. Antes, porém, é bom avisar que a gente não vai fazer os mesmos procedimentos que Galileu fez, mas a gente vai chegar nos mesmos resultados que ele. Vamos partir aqui do conceito de velocidade média, né? Δd por ΔT, agora passa ΔT multiplicando para o outro lado, ficamos com ΔD igual a velocidade média vezes ΔT, e essa é a equação 1. Agora no MRUV a gente tem a seguinte propriedade, a gente tem que a velocidade média é igual à média das velocidades. Essa propriedade aqui eu não vou provar, mas ela pode ser provada usando geometria. Agora, pensando aqui que a gente está no movimento de queda livre, partindo do repouso, VI tem que ser igual a zero. Então, a velocidade média é igual a VF dividido por 2, simplesmente, porque aqui isso aqui fica zero, né? Então, a gente chega na segunda relação aqui, V média, velocidade média igual a VF dividido por 2. Então, substituindo 2 em 1, a gente substitui a velocidade média aqui na equação 1 por VF dividido por 2, chegamos em ΔD igual a VF dividido por 2 vezes ΔT. A gente parte da definição de Galileu aqui, A igual a ΔV dividido por ΔT, e passa multiplicando ΔT, então fica ΔV igual a A vezes ΔT. ΔV é igual a VF menos VI, que é igual a aceleração vezes ΔT. Agora, partindo do repouso novamente, né? Uma movimento de queda livre partindo do repouso, VI igual a zero. Então fica só VF igual a A vezes ΔT, que é a nossa equação 4. Agora, por fim, só basta substituir a equação 4 na equação 3. Né? Então, vou pegar esse A vezes ΔT e substituir aqui em VF. Então, a gente chega nessa relação aqui. ΔD é igual a 1 meio de A vezes ΔT ao quadrado. E aqui agora eu vou reescrever esses ΔD e ΔT de outra forma. ΔD é igual a DF menos DI e ΔT é igual a TF menos TI. E como o movimento de queda livre é partindo do repouso e a gente sempre toma o tempo total, então o tempo inicial é igual a zero e a distância inicial é igual a zero. Então eu posso cortar isso aqui, né? E isso aqui. Então fica simplesmente df igual a 1 meio de ATF ao quadrado. E agora, nomeando df como simplesmente d e o t final como simplesmente t, a gente chega nessa relação aqui, d é igual a 1 meio de at ao quadrado, que é a relação que decorre da aceleração ser constante no movimento de queda livre. Também da velocidade inicial ser igual a zero, a distância inicial ser igual a zero e o tempo inicial ser igual a zero. Então a gente chega nessa relação aqui, que é muito mais que onde distâncias e tempo é muito mais fácil de se medir do que velocidades. Portanto, agora bastava encontrar algum meio para confirmar essa hipótese. E caso a hipótese fosse verdadeira, a gente podia afirmar que, partindo da relação que a gente contou no slide anterior, a gente chega que D é igual a proporcional ao T ao quadrado, com sua constante de proporcionalidade igual a A dividido por 2. E ainda podemos escrever que D dividido por T ao quadrado é igual a ao quadrado, né? Isso aqui é a constante de proporcionalidade. A gente simplesmente estaria passando o T ao quadrado aqui, dividindo, né? E isso aqui sempre seria constante. Só que tem um porém.
Essas relações que a gente está tirando até agora, esse distância igual a 1 meio de t ao quadrado, em primeira instância a gente estava pensando na queda livre. Só que, como eu tinha dito anteriormente, os objetos de medições do Galileu eram muito rústicos. E quando a gente pensa em queda livre, a gente sabe que a aceleração da gravidade aqui na Terra ela é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Utilizando essa relação aqui, botando 10 metros, por exemplo, aqui, e a aceleração como g aqui, a gente chega aqui, o tempo para que um objeto largado de 10 metros de altura, até ele chegar ao solo, é menos de 2 segundos. E esse é um tempo muito pequeno para os objetos de medições de Galileu. Então ele tinha que pensar em outra forma de, mesmo tendo achado essa relação, ele tinha que pensar em outra forma de tentar testar essa hipótese, né? Tentar calcular distâncias e tempos, porque ele não ia conseguir medir tempos tão pequenos como esse, né? Porque imagina, 10 metros, menos de 2 segundos, é muito pequeno o tempo, né? Para uma distância razoavelmente grande. Então, o que ele pensou? A resposta para isso foi: eu vou tentar diminuir essa aceleração. E como que ele fez isso? Usando planos inclinados. Então, como ele teve que começar a trabalhar com planos inclinados, ele teve que supor que no plano inclinado a aceleração também seria constante. Então, depois que Galileu construiu os planos inclinados, ele faz diversos experimentos tentando corroborar aquela hipótese inicial da aceleração ser constante nos planos inclinados, usando a relação que a gente chegou nos slides anteriores, né? Aquela distância igual a 1 meio de AT ao quadrado. E fazendo vários experimentos, o Galileu chega em duas conclusões. E depois ele faz uma extrapolação ainda para o caso de queda livre, que é onde o corpo seria jogado em queda livre, que é o mesmo que ser largado a 90 graus horizontal. Quais foram as conclusões então que ele chegou? A primeira conclusão foi que em um ângulo fixo com a horizontal, o quociente da distância percorrida pelo quadrado do tempo correspondente era sempre o mesmo. Tá, vamos explicar isso aqui. Então, pensa que isso aqui é um ângulo horizontal, né, um plano inclinado, sempre o mesmo. É um plano inclinado único. Então, se eu largar essa bolinha aqui e deixar ela percorrer essa distância aqui, d1, ela vai percorrer um tempo específico, t1, né? Se eu dividir esse d1 dividido pelo tempo que ela percorreu isso aqui ao quadrado, isso vai ser a mesma coisa que a distância d2 dividido pelo tempo que ela levou para percorrer d2, que é t2, e vai ser a mesma coisa que d3 dividido pelo tempo que a bolinha levou para percorrer t3 ao quadrado. E isso aqui está expresso nessa igualdade aqui, né? E isso corrobora a hipótese de que a aceleração é constante em um plano inclinado. Então vamos ler a segunda conclusão. Ao variar o ângulo do plano inclinado, o quociente d sobre t ao quadrado tomava um novo valor. E embora para cada ângulo, qualquer que fosse, permanecesse constante independente da distância. Então vamos explicar isso aqui. Quer dizer que ao variar esse ângulo aqui, θ1, depois θ2, e fazer esses procedimentos aqui para cada θ1 ou θ2 ou θn, qualquer que fosse, as medições aqui, essas medições que eu fizesse em qualquer ângulo aqui, elas continuavam tendo essa igualdade aqui. Só que a constante aqui, aquela que eu tinha dito A sobre 2, a aceleração dividido por 2, ela mudava. Se a gente fosse para um ângulo maior, ela ficava maior, essa constante. Se a gente fosse para um ângulo menor, ela diminuía. Mas sempre tinha essa relação. Né? E é isso que quer dizer a segunda conclusão. Então, como ele disse, como os resultados
dizem que quanto mais a gente aumenta esse θ2 aqui, mais a aceleração, a constante lá, A dividido por 2 aumenta. O Galileu fez uma extrapolação, né? Porque chega em um momento que ele não, quando aumenta muito, quando ele aumentava muito o ângulo desse plano inclinado, a bolinha ia cada vez mais rápido para o solo. Então chegava um momento que ele não conseguia medir mais precisamente. Então ele tinha que fazer só um experimento pensado. Ele não ia medir realmente, ele só fez uma extrapolação. Então qual foi a extrapolação que ele fez aqui? A extrapolação foi que, ao perceber que d dividido por t ao quadrado permanecia constante para ângulos cada vez maiores, até quanto fosse possível medir t, Galileu concluiu que o quociente deveria ser constante para os ângulos que não era possível medir t, em particular 90 graus, que é o da queda livre. Então, a conclusão que Galileu chegou, então, aqui. Logo, Galileu conclui que o movimento de queda dos corpos é um movimento uniformemente acelerado. Questão lógica, né? Se todos os ângulos aqui que ele foi fazendo, cada vez que ele foi aumentando o ângulo, d é proporcional a t ao quadrado, então ele pensou que no limite da queda livre, essa relação também valeria. Então, tá aí a conclusão que Galileu chegou, que o movimento de queda livre, ele é um movimento uniformemente acelerado. O que quer dizer essa conclusão? Quer dizer que se eu pegar um corpo e largar ele do repouso, esse objeto vai cair com aceleração constante. E essa é a fantástica, amiguinhos, conclusão de Galileu, nosso fantástico cientista do século XVI. Bom, era isso, gurizada. That's all, folks. Falou, bons estudos.